Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Urotalks, o podcast oficial da SBU São Paulo. Hoje teremos o primeiro dos 2 episódios do Urotalks dedicados às urgências urológicas. Neste primeiro episódio, discutiremos urgências urológicas, como reconhecer e quando intervir. Grande parte das decisões que tomamos na urologia permite algum tempo para investigar, solicitar exames, discutir alternativas e planejar o tratamento. Na urgência, muitas vezes, esse tempo não existe. Existem situações em que algumas horas podem mudar completamente o desfecho. Podem determinar a preservação ou a perda de um órgão, comprometer a função erétil, colocar em risco a função renal e, em algumas situações, até mesmo a vida do paciente. Por isso, neste primeiro episódio, eu quero discutir principalmente como reconhecer precocemente essas situações, quais não podem esperar e em que momento devemos intervir. Para a discussão de hoje, tenho a satisfação de receber justamente o coordenador e o vice-coordenador do Departamento de Trauma e Urgências Urológicas da SBU São Paulo, o Dr. Luiz Carlos Maciel, doutor pela Unicamp, médico urologista do Hospital Regional do Vale do Paraíba, professor da disciplina de Urologia da Universidade de Taubaté e coordenador do Departamento de Trauma e Urgências Urológicas da SBU São Paulo. Luiz Carlos, obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo. Obrigado pelo convite e fiquei muito feliz com a lembrança e a possibilidade de estar participando dessa discussão aí junto com vocês. Legal. Também contamos com a presença do Dr. Renato Falsi Júnior, doutor pela Faculdade de Medicina da USP, vice-coordenador do Departamento de Trauma e Urgências Urológicas da SBU São Paulo, médico assistente da Divisão de Clínica Urológica e chefe do pronto-socorro de Urologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Renato, é um prazer recebê-lo no Urotalks, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Filemon. Obrigado aí também o Cristiano aí pela participação aí na sociedade, junto com o Luiz, né, com o Maciel. E acho que vai ser um bom tempo de conversa aqui. Vamos falar também, né? Espero contribuir com a experiência que a gente tem dessa guerra aí que é o pronto-socorro de urologia, né? Para trazer um pouco da experiência para enriquecer aí o debate, né? A ideia é essa, viu, Renato? Justamente a escolha dos convidados foi mais ou menos baseado nesse perfil. E como em edições anteriores, eu trouxe 4 casos clínicos reais que foram conduzidos por mim e que vão nos ajudar a exemplificar os tópicos que vamos discutir. Então, eu vou começar com uma situação que aconteceu comigo em maio deste ano. Eu estava no centro cirúrgico do Hospital da Unimed de Bauru e no meio de uma cirurgia eletiva, eu estava fazendo uma cistolitotripsia. Aí o meu telefone tocou, era um colega urologista que sabia que eu estava no hospital naquele dia, era meu dia de cirurgia. Aí ele me falou: ontem fiz uma RTU de bexiga num colega médico de 81 anos. Aí ele tinha evoluído bem, retirei a sonda hoje cedo e fui embora para casa. Isso já era próximo ao meio-dia. Mas há mais ou menos 3 horas ele começou a apresentar hematura macroscópica, entrou em retenção urinária e agora está no pronto atendimento. Aí a colega plantonista já passou uma sonda 22 frames, mas não drenou quase nada, saíram apenas coágulos e ele estava com muita dor, não tinha tido alívio da dor com a sondagem. E aí, esse colega que fez a cirurgia, ele está numa outra cidade, a mais ou menos 1 hora de distância de Bauru, e ele falou: já estou indo para o hospital, mas estou há mais ou menos 1 hora. E também o plantonista, que não era eu, né, da urologia, levaria mais ou menos 30 a 40 minutos até chegar no hospital. E nós tínhamos um colega cirurgião geral que se ofereceu para fazer uma punção suprapúbica, mas com agulha. Ele não tinha experiência com cistostomia, então a única coisa que ele se ofereceu para fazer uma punção com agulha para ver se aliviava a dor. Aí o colega me perguntou no telefone se eu podia atender o paciente dele. Eu falei que sim, mas pedi para suspender, para não fazer a punção por agulha. E quando terminei a cirurgia, já estava no final da cirurgia, terminei a cirurgia, fui ver o paciente no pronto atendimento. Quando cheguei, o paciente estava com muita dor, pálido, sudoreico, taquicárdico, um pouco hipertenso e uma sensação evidente de ele estava desesperado. Era um paciente magro e baixo, de baixa estatura, ele tinha um globo vesical impressionante, né, que dava para ver facilmente,
e era obviamente palpável, né, chegando praticamente até a cicatriz umbilical. Já tinha feito um ultrassom à beira-leito que confirmou grande quantidade de coágulo intravesical. Os exames de laboratório, séricos, né, plasmáticos que foram coletados ainda não estavam disponíveis, estavam em andamento. Então, diante dessa situação, eu quero saber de vocês, como vocês costumam abordar uma situação dessa? Então vocês se colocam no meu lugar, que eu fui avaliar esse paciente no pronto atendimento. Vocês insistiriam em alguma medida no pronto atendimento? Solicitariam algum exame complementar? Ou, nesse momento, já indicariam algum tratamento cirúrgico, de forma imediata? Então, só para contextualizar, nesse momento o paciente estava com muita dor, era uma situação dramática, gritava muito. Os pacientes que estavam no pronto atendimento estavam todos assustados com a gritaria dele. Então, vou começar com o Luiz Carlos e, na sequência, o Renato responde. Bom, uma situação que você descreve que ela traz um desespero muito grande para o paciente em função da dor, né? Você chegou a uma visível, quer dizer, próximo à cicatriz umbilical, um volume bastante grande e dor. Isso acaba gerando agitação, a hipertensão dele provavelmente pela dor. Eu não sei se já tinham colhido alguma amostra de sangue para um HB-HT, mas eu Naquele momento não tinha ainda resultado nenhum, só nem ultrassom à beira-leito. colhido, né? Já tinham Colhido. coletado, sim. Monitorar acesso venoso, iniciar alguma medicação analgésica para ele. Eu tentaria, enquanto prepara o centro cirúrgico para que eu pudesse fazer as manobras, mesmo que fosse de aspirar, lavar, com ele sedado para poder ter mais conforto. Mas enquanto isso está sendo preparado, eu tentaria, por essa sonda que foi passada, você falou que foi passada uma sonda 22. 22. Eu tentaria com uma seringa de 60, aspirar, ver se eu conseguia tirar um pouco de coágulo, às vezes um volume não muito grande que você consegue tirar, já dá um alívio para o paciente na dor. Mas eu tentaria manobras à beira-leito, porém já solicitando o andamento de sala no centro cirúrgico para eu poder ter esse paciente sedado, ou para continuar as manobras de beira-leito, ou mesmo já preparado para passar o aparelho e evacuar coágulo, e ver o que estava sangrando. Perfeito. Renato? Ó, Filemon, então, bom, tem uma sequência de atitudes nesse paciente, né? A história, pelas informações que você passou, que ele recebeu alta primeiro pós-operatório, a gente pode supor que foi uma ressecção tranquila, que não houve perfuração, porque foi embora sem sonda, a gente supõe que foi tudo bem. E algum vasinho aí sangrou, encheu a bexiga de coágulo, e aí até gera uma sintomatologia bastante desproporcional ao tamanho da tragédia, né? Quer dizer, é muito sintoma e não deve ter grandes problemas dentro da bexiga, que eu estou imaginando logo de princípios. A primeira medida, entre a gente perceber e desencadear um centro cirúrgico, colocar o paciente na sala anestesiado, tem fácil aí 1 hora, né? Acho que a maioria dos hospitais a gente gasta um tempo entre decidir operar e estar com o doente anestesiado na mesa, isso vai quase que 1 hora, pelo menos 45 minutos. Então a primeira medida que eu faria seria pegar uma sonda uretral 18 ou 20, né, plástica, multiperfurada, aí já é mandracaria que a gente aprende na residência, né, multiperfurada, com uma própria lâmina de bisturi ou uma tesoura estéreo, a gente multiperfura a sonda, e com essa sonda, que conecta muito bem numa seringa de 20, a gente consegue aspirar um volume razoavelmente grande de coágulos, ainda mais que são coágulos recentes, né, aquele coágulo vermelho mais mole, né, não é que não gruda em tudo e não... Então isso funciona melhor que uma sonda de Foley para aspirar, né? Quando você falou da 22, imagino que tenha sido uma sonda de Foley, aí ela colaba, ainda mais se for de látex, não consegue aspirar nada, ainda enche o balão, mais incomoda o paciente do que ajuda. Então eu começaria com essa manobra com a sonda plástica, a sonda uretral 18 ou 20 multiperfurada. A única coisa ruim que faz uma sujeira, fica aquela cama horrível, né? É uma situação, mas veja, dentro da situação que seria a primeira medida. E nesse caso, pela quantidade de coágulo aí que está mencionando, acho que é difícil ficar só nisso, né? Ele teria que ir para um centro cirúrgico,
e aí começar um processo de evacuação com cistoscópio, evacuador de Ehrlich, com muita prudência, para não injetar logo de cara um volume grande né, no evacuador e poder romper essa bexiga ou aumentar uma eventual pequena perfuração que pode acontecer nas ressecções de tumor de bexiga, né? Então seria essa sequência. Creio que isso deva dar conta do recado, ainda mais que é um sangramento bastante agudo, aqueles coágulos ainda mais moles, mais fáceis. Acho que uma sonda multiperfurada mais uma lavagem, uma evacuação de coágulo em centro cirúrgico deve dar conta do recado. E não é infrequente chegar na hora não achar o vaso que estava sangrando, né? É até um pouco frustrante, porque esse hematoma dentro da bexiga faz tanta pressão que esse vaso coagula e a gente evacua os coágulos e não acha depois exatamente está sangrando e gera até aquela frustração. Poxa, eu vim aqui, cadê o vaso, né? A gente quer... Não acha, e a coisa geralmente vai bem esse tipo de, né? Mas realmente seriam essa sequência. Eu iria com uma sonda plástica multiperfurada e depois direto para o centro cirúrgico na evacuação com cistoscópio e evacuador de Hennig. Na realidade, passaria o ressectoscópio, né? Porque a alça ajuda também a ir retirando esses Isso. quadros, né? Eu ia comentar exatamente isso. Ô, Renato e Luiz, vocês pediriam algum exame de imagem para esse paciente aí? Vou começar com o Renato. Olha, Você, não dá tempo, né, Felipe? além do Ultrassom, eu acho que meio ultrassom faria, né? Claro, tem que colher os exames de laboratório, mas esses sangramentos de bexiga, como eles ficam contidos, é difícil de ter sangrado mais de 400 ml, estourando 500, né? É como se tivesse doado uma bolsa de sangue. Óbvio que ele vai descorar um pouco, mas não é o suficiente, a não ser que tenha uma condição de saúde já ruim de base, não é suficiente para causar uma instabilidade, a não ser que esse sangramento continue persistindo no pós-operatório, né? Uma cistite hemorrágica, uma tragédia dessas. Então, eu não faria nenhum exame de imagem, não. Eu iria direto para o procedimento, visando aliviar o sintoma dele e também já olhar se consegue, se a causa não se resolveu espontaneamente, iria lá para cauterizar também no mesmo procedimento. O volume dentro da bexiga não é só coágulo, né, ele tem urina, isso é porque esses coágulos acabam tamponando a uretra e ele entra em retenção, né, então, um não urologista que olha para isso, ele acha que tem, eh, 1 litro ou mais de sangue ali dentro da bexiga, mas na realidade é o que o Fauci falou, né, o volume que o paciente perdeu não é tão grande assim para desestabilizar. Uma dúvida que me surgiu aqui, Filemon, esse paciente ele fazia uso de algum tipo de antiagregante plaquetário ou anticoagulante? ele tomava AS e ele suspendeu poucos dias, não deu, se não me engano, ele suspendeu 5 dias. Depois eu fiquei sabendo do histórico dele também, porque naquele momento eu não conhecia o paciente, né, esse paciente ele tinha sido Estava operado. no olho do furacão, né? É, e foi até bem estressante, porque eu estava terminando a cirurgia e esse paciente é um colega médico, né, conhecido nosso, e ele estava com bastante dor no pronto atendimento. Aí o colega cirurgião geral queria fazer uma punção para aliviar um pouco a dor, eu não deixei fazer e até A punção é uma tentativa, mas não faz o menor sentido, né? E resolveu nada. Agora, justamente, né, talvez algumas coisas. Assim, primeiro que assim, a questão do AS, né? 2 dias de suspensão tá mais do que bom, né? Não, já tem um turnover de plaqueta, não foi a causa. Alguns cuidados aí, e extrapolando um pouco aqui a questão, né? A gente sempre fica tentando identificar as causas, que é natural, né, do ser humano. A gente, quando come alguma coisa estragada, sempre quer saber quem foi a comida culpada. Muitas vezes a gente tem dificuldade de lidar com a coisa idiosincrática, né? Que não tem uma causa conhecida, né? Isso aí é natural nosso, dos médicos, do ser humano em geral. Mas algumas coisas no momento da hemostasia, né? Em bexiga. De regra, esses pacientes mais idosos, eles ficam um pouco hipotensos à anestesia, porque é natural, né? Ele deprime a atividade central, então a pressão abaixa um pouco. E no momento da hemostasia, sempre é importante manter a pressão no nível de entrada para que se possa fazer uma hemostasia que represente a realidade. Não parece ter sido esse o problema, porque ele foi bem para casa, né? Segundo, às vezes esses pacientes, né, mesmo sendo médico, eles tomam alguns antipertensivos de base e tem aquela ideia que foi operado, para um pouco com os remédios, sei lá por que motivo, então, eventualmente, às vezes o paciente... Isso aqui é um exercício de achismo, né? Tentar entender o que aconteceu, né? Ou fez um pico de pressão, algum esforço que fez, algum valsalva, alguma coisa, enfim.
Mas tumor de bexiga a gente não está imune a acontecer essas situações, né? Eu creio que seja uma situação que todo mundo já passou por ela, né? De ter um sangramento pós uma leitura de tumor de bexiga, né? Talvez mais frequente do que tumor de próstata, do que... Isso, eu ia falar exatamente isso. É mais frequente a gente ter esse tipo de problema de sangramento na RTU de bexiga do que de próstata, tá, né? Uma coisa que é interessante, a gente tinha duas, uma quebrou, agora tem uma, então é tratada com o maior carinho, né? Que é a seringa de Tomi, a seringa de vidro de 100 ml. Acho que é a Stores que comercializava, não sei nem se eles comercializam ainda. Ela encaixa no ressectoscópio, no cistoscópio, para aspirar coágulo, ela é fantástica. Um cuidado que você tem que ter, a bexiga não pode estar muito vazia, senão a pressão negativa é muito grande, acaba aspirando a mucosa para dentro do cistoscópio, e ela tem que ser usada com muito cuidado, porque ela é fácil do êmbolo sair, ele não tem uma trava, e se sair, ela é de vidro, caiu no chão, quebrou, você perdeu, né. Nós tínhamos duas aqui no hospital regional. Uma foi exatamente isso que aconteceu, né, o residente não puxou, o êmbolo saiu da mão dele, se assustou, soltou e caiu no chão e já era. Agora nós temos uma, e parece que a Stores não comercializa mais, eu já procurei já ver com eles e é uma seringa, ela é nossa, é uma bênção você ter a possibilidade dessa seringa numa hora dessa. É bem melhor do que o Helic. Oi? No Helic de vidro, o Helic de vidro dá a impressão que ele era melhor para evacuar, né? Eu acho que era, hein. Eu gostava mais. Não sei se a gente tá velho demais ou assim, tá cegado pro passado, mas a impressão que dá é que o Helic de vidro para evacuar coágulo é melhor do que esse de plástico, que tem a Esse de plástico. Esse caso, quando eu saí do centro cirúrgico, então eu estava numa sequência de cirurgias eletivas, então eu não tive tanto problema para conseguir a sala, né, eu já estava no centro cirúrgico, eu já saí do centro cirúrgico já pedindo a sala. E, então, quando eu cheguei lá, eu vi aquele globo vesical, né, na inspeção me chamava muito a atenção e eu acabei indicando cirurgia de cara já, né, eu falei: "Não", eu cheguei e pedi só para fazer uma analgesia melhor no paciente, e levei ele para o centro cirúrgico. Não tive tanta demora, mas foi mesmo assim, entre 30 minutos até chegar no centro cirúrgico. E também já saíram os exames de laboratório nesse tempo aí, ele teve uma queda de hemoglobina, não foi tão significativa ao ponto de ter que transfundi-lo, mas em comparação com o antes da cirurgia que ele tinha, ele teve uma queda de 2 pontos de hemoglobina, pelo menos. E, bom, aí o que me chamava a atenção era o globo vesical muito grande, né, e no ultrassom, eu vi as fotos do ultrassom que a colega tinha feito na beira-leito, era uma bexiga cheia de coágulo. Aí eu queria fazer 2 perguntas para vocês, né. Primeiro, o Fausto já falou uma parte, em relação às técnicas de uma evacuação endoscópica, os cuidados que tem que ter, se a escolha for uma evacuação endoscópica. Em alguma situação desse tipo, vocês indicariam cirurgia aberta, que seria a primeira pergunta, e se optarem pela evacuação endoscópica, quais são os principais riscos dessa evacuação? Quais cuidados técnicos tomariam para não transformar uma retenção por coágulos numa complicação ainda mais grave? Então, falar se fariam uma cirurgia aberta, em que casos desse tipo de paciente com retenção por coágulo vocês indicam uma cirurgia aberta, e se optarem pela evacuação endoscópica, quais são os principais riscos dessa evacuação e cuidados técnicos? Vou começar com o Fausto e depois, na sequência, o Luiz Carlos responde. Tá. Bom, em relação aos cuidados da evacuação, endoscópica, né, a gente tem que lembrar, com a própria descrição que você falou do exame físico, essa bexiga está no limite, né, de romper, né, tem uma cirurgia de 1 ou 2 dias atrás que tem um ponto de fraqueza. Então o primeiro cuidado é não entrar com muita fúria no sentido de apertar, jogar mais pressão de soro nessa bexiga, né, então primeiro, assim, jamais pressurizar a irrigação, né, num ambiente que você tá sob tensão. Entrar
Nesses casos eu entro com o ressectoscópio 24, né? Eu não uso o 26, preservo a uretra ao extremo. Eu acho que é uma tendência cada vez maior e também do meu passado de ter vivido muitos anos no ambulatório de uretra, a gente aprende a ter um respeito gigante pela uretra. Então, ressectoscópio 24. Por que o ressectoscópio? Porque a própria alça, o movimento da alça ajuda a quebrar esse coágulo sem ter que usar uma pressão tão grande. E entro com o evacuador de hélice aspirando, né? Eu já entro com ele parcialmente vazio, sem ar dentro, mas para que o primeiro ato dele seja uma aspiração, ao invés de injetar mais pressão na bexiga que já está no limite, né? E aí é um jogo de paciência, às vezes demora quase 1 hora para evacuar essa quantidade enorme de coágulos, né? É um jogo de paciência e põe soro, tira soro e cai no sapato, aquela sujeirada na sala, mas é uma cirurgia pseudo fácil, né? É aquela frustração, porque vocês que estão, às vezes as pessoas que estão aí, né? Mas que cirurgia que eu fiquei 1 hora e meia evacuando o coágulo, como é que chama esse procedimento? É evacuação de coágulo, às vezes nem tem um código, né? Não tem uma coisa assim, mas é uma cirurgia que demora, tem que ter paciência, não pode, na hora que a gente acha que acabou tem mais. Enfim, é esse jogo de paciência com muita delicadeza, principalmente no começo, e na medida que vai ganhando espaço na bexiga, a gente vai aumentando a eficiência dessa evacuação, porque a amplitude dos movimentos começam a ser maiores. Em relação à pergunta de ter que abrir, obviamente que abrir não é a primeira opção, é uma conduta de exceção ter que abrir a bexiga para tirar coágulo. Mas eu já participei uma vez de um caso que teve que abrir, porque, né, primeiro que era uma cirurgia aberta que esse paciente tinha sofrido, foi uma prostatectomia transvesical. Já tinha alguns dias, quando ele tem um sangramento tardio da loja, né, a gente não sabe nem explicar muito porquê, talvez caiu a casca e tal. O fato é que ficou um coágulo, aquele coágulo um pouco mais velho, mas tão borrachoso que simplesmente a evacuação com hélice, depois de 1 hora e meia, 2 horas de procedimento, não conseguia tirar o coágulo. Era uma borracha, e a gente abriu, fez uma pequena cistotomia e tirou o coágulo como se fosse assim, uma massa emborrachada, já um pouco, tinha até perdido aquela cor de hemácia, mas ele estava até um pouco mais claro, e aí tirou e fechou, foi tudo bem, a evolução foi ótima, mas acho que foi a única vez na vida que eu vi um quadro tão emborrachado como eu vi aquela vez. Mas isso foi exceção da exceção, tá? Luiz Carlos, Ah, acho que o que eu tinha comentado de tomar cuidado se você tiver com o aparelho muito introduzido na bexiga ou ela não tiver muito cheia, e você, tiver com, por exemplo, com a seringa de tomia, a pressão negativa que ela faz é muito grande, você pode aspirar a mucosa para dentro dela. O Helic, não tem tanto esse problema, mas o cuidado de você entrar com ele aí o de vidro é mais fácil, né, de você fazer isso, né, você comprime a pera, encaixa e solta para que não tenha um aumento brusco da pressão dentro da bexiga, para não ter uma ruptura ou um aumento, né, eu não sei, não lembro se você comentou ou não onde era essa lesão ou se o colega chegou a informar onde era a lesão que foi inflamada na bexiga. Então esse cuidado é bastante importante de você entrar com o Helic comprimido para que, inicie por uma aspiração e não por uma injeção de volume dentro da bexiga. Eu ó, juro, hein, não falei com o Falsi, não conversamos, mas eu também não gosto da camisa 26, tá, quando faço solicitação já ligo para a empresa e aviso, eu quero a 24. Eu não gosto, eu prefiro a 24 pelo mesmo problema, acho que ela é muito grossa, pra uretra, e eu me sinto mal usando a 26, principalmente aqueles pacientes que você sente mais dificuldade para introduzir, mas numa situação dessa ela daria um calibre maior e talvez fosse um pouco mais interessante, mas mesmo assim eu insistiria com a 24. Ah, a outra pergunta que você em relação a fez, cirurgia aberta, quais cirurgia os aberta. casos? A única situação de coágulo dentro da bexiga que abri foi também após uma cirurgia, pra HPB aberta, foi uma PTV, em que teve que abrir a bexiga, uma não, né, PTV já vi algumas vezes que a gente teve que abrir a bexiga para retirar o coágulo, mas era uma bexiga que você já tinha aberto antes. Situação de uma cirurgia endoscópica que teve retenção de coágulo, que precisou abrir, eu, graças a Deus, até o presente momento, não precisei vivenciar.
False tem um tempo de janela também bom, né? Teve uma vez só, ou seja, o tratamento endoscópico, a manobra endoscópica, ela resolve bem, mas tem que ter paciência. É um procedimento demorado, no início é chato, você acha que não vai resolver porque não vem ou vem muito pouco coágulo, mas a hora que você consegue quebrar o coágulo principal, aí começa a sair, a coisa fica muito mais fácil. E a seringa de Tomi, essa que eu tô falando, ela ajuda muito, viu? Ela é assim, se você tem a possibilidade dela, quando você usa, você vê a diferença que é você evacuar coágulo com o Helic, evacuar o coágulo com a seringa de Tomi. É isso aí. Esse paciente, eu pensei que, né, o fato de ter um sangramento de 3, 4 horas começou naquele dia, eu achei que ele não tivesse essa descrição aí que o Renato descreveu de um coágulo antigo, já formado, já emborrachado, como ele falou. E também não tinha sido uma cirurgia aberta, então a bexiga estava íntegra, eu achei que aguentaria, né, a tentativa sem problema de uma evacuação endoscópica. Fiz essa evacuação endoscópica, quando eu entrei com o cistoscópio, com um ressector, né, praticamente não havia visão nenhuma da anatomia vesical, a bexiga estava extremamente estendida por coágulo e não tinha espaço para irrigar a bexiga e para melhorar a visão, né. Então fui aspirando também, como vocês descreveram, com muito cuidado, uma força mínima e retirando. Eu só não me lembro de ter feito o que o Fausto falou, de ter entrado já com o Helic com pressão negativa, né, antes de que a primeira medida do evacuador fosse a aspiração e não a injeção do líquido, né. Mas eu fui fazendo força mínima, tirei os coágulos de uma Isso aí é, sei lá, é um pouco de detalhezinho, aquele Mas é legal, achei legal essa ideia, viu. sei lá, também acho que não se apegar muito, assim, que a gente conta que realmente, assim, dá medo, né, de sair injetando. Eu morro de medo de romper. Eu sempre escutei casos de romper bexiga, a gente recebeu uns casos assim no HC, que tinha perfuração que veio de fora já. Então, eu não sei, mas é assim, aquela primeira aspiradinha, ver se sai um pouquinho para ganhar um espaço, mas é detalhe, viu, isso aí acho que é detalhe, detalhe. Ô Renato, para montar esse caso aqui, eu fiz uma revisão da literatura e encontrei só um trabalho retrospectivo também uma publicação chinesa, que eles levantaram quase 300 casos, 270 e poucos casos de obstrução por coágulo, e dos quais apenas 6 tiveram perfuração durante a evacuação, né, os 6 eram homens e 4 desses rompimentos, dessas rupturas vesicais aconteceram para o espaço intraperitoneal, né. E o que eles viram como, fator de risco era uma, punção prévia, uma divertículo vesical, se não me engano, que tinha algumas alterações, e não tinha tanta, com clareza, assim, um fator de risco, para você falar assim: aconteceu isso porque o paciente tinha um fator de risco", né. Então, também acho que é mais o cuidado mesmo de você fazer as evacuações e pelo caso, por essa revisão, a gente vê que realmente é muito baixa a probabilidade de acontecer uma rotura vesical durante uma evacuação endoscópica, né. Depois da evacuação completa dos coágulos, eu consegui identificar um sangramento. Tinha um sangramento ativo no leito da ressecção prévia, era na parede lateral superior da bexiga. Então eu tive que até fazer angular, assim, o ressector para chegar na área que estava sangrando, e talvez tivesse parado com o coágulo, mas eu retirei o coágulo e voltou a sangrar. Então, eu consegui cauterizar a área sangrante, passei uma sonda vesical 22, iniciei a irrigação vesical e foi bem, finalizou bem, né. Então vocês já tiveram algum caso, talvez, queria que vocês comentassem. No final eu vou fazer outra pergunta semelhante a vocês, de uma forma geral, mas se vocês já tiveram algum caso de sangramento que foi marcante para vocês, vou começar com o Luiz Carlos, depois o Renato responde. Tive num pós-milling, porque PTV a gente está acostumado a ver sangrar, né.
PTV Não é tanta final. Bom, agora com a Boboca que é nada, mas não era demais, não, bacana. A atendia é boa. mas foi num pós-mille. Então ela vai muito bem. E eu não quis abrir. Eu optei por entrar por via endoscópica. Falei: "Eu vou tentar", né, a sutura da cápsula ficou boa, tudo, e tinha assim, acho que tinha 24, 36 horas da cirurgia. E o meu receio foi ali na loja, que eu fosse encontrar alguma dificuldade, e foi muito tranquilo, o aparelho passou, você via a loja toda, a sutura, a loja não estava sangrando, ou seja, o que sangrou já havia parado. Aí consegui entrar com o aparelho dentro da bexiga, eu estava num outro hospital, estava num hospital privado, então não tinha seringa de Tomi, ali eu sofri com o Helic mesmo, mas, acabou evacuando bem os coágulos da bexiga e resolveu. Mas o que me deixou preocupado nesse caso e marcou e fez, né, você fez a pergunta e ele foi o primeiro que me veio à lembrança, é o fato de que, eu fiquei com muito medo, né, muito preocupado e na hora de passar o aparelho, aquela sutura do milhem romper. E não, ela aguentou firme e foi fácil também de chegar até o colo vesical e entrar dentro da bexiga e resolver por via endoscópica, mesmo o paciente estando num pós-operatório recente de uma cirurgia aberta. Ô False. Ó, o caso que eu me lembro, assim, de situação catastrófica foi uma hematúria relacionada a um quimioterápico uma adolescente, pré-adolescente se eu não me engano, a droga era ifosfamida, e embora tenha sido tomado todos os cuidados de diluição, de para prevenir essa complicação, ela teve uma hematúria, é assim, ela foi mais de 3, 4 vezes para centro cirúrgico, com a bexiga lotada de coágulos, e diferente dessa situação do que acaba e sai clara a irrigação da sala, a irrigação saía que parecia um catéter venoso, foi assim, no limite, chegamos a discutir formalização e chega aquela hora que já tem os pediatras juntos, os oncologistas, a gente, né, levando o caso para visita, porque é uma decisão absurdamente, radical, né, que a gente sempre fala e chega na hora não tem coragem de executar, e aí, passa, assim, por discussão de câmara hiperbárica, uma série de coisas, acabou que por decisão aí multiprofissional, ela foi por uma embolização. Eu ia perguntar isso. Você que foi ela, né? Foi para uma embolização e chega uma hora que parou de sangrar, né, aí mistura tudo, né, porque você não sabe quanto que a evolução participa, quanto que é milagre, quanto porque a situação realmente é desesperadora, né, de levar isso foi no HC esse caso, os assistentes me mandavam foto à noite: "Olha, estamos aqui, não tenho mais o que fazer, irriga aqui, põe 2 sondas, põe cistostomia", e soro, assim, irrigando rápido, transfundindo, é uma situação absolutamente desesperadora, né, tô levando para o extremo mesmo, que é isso que esse porque marcou, porque essas evacuações de pós-PTV, pós-RTU, pós-tumorzinho, isso aí vai super bem, né, como a gente contou, não arrebenta cirurgia nenhuma, vai todo mundo feliz para casa, é muito raro se sangrar de novo inclusive, né. Mas esses sangramentos, pós-radioterapia, que hoje graças a Deus é muito pouco frequente, ou pós essas cistites hemorrágicas pós-quimioterapia, tem mais drogas que causam isso, mas a hiposfamida é uma delas. O metabólito dela é tóxico para a bexiga, né. Tem uma série de cuidados para evitar, mas mesmo assim ela complica. Isso é uma situação absolutamente catastrófica que eu não desejo que ninguém passe por isso. Então, esses casos aí, né, Renato, a gente tem que lembrar também que ter um bom hemodinamicista que faz embolização ou o radiologista intervencionista, aqui no nosso caso nós temos um cirurgião vascular muito bom que faz isso, e eu já utilizei tanto para próstata quanto para rim também, pós-percutâneo, já tive um caso que ele embolizou, tive um caso também catastrófico de um paciente também colega médico com câncer prostático metastático, invasão de medula óssea, plaquetopenia severa, ele tem uma hematura por invasão do tumor na bexiga. Eu não conseguia coagular, eu acabei pedindo a ajuda também do colega e ele embolizou e a hematura melhorou, mas demorou também alguns dias, né. Bom, agora eu acho que tem que lembrar que tem essa alternativa ainda, né.
Queria, se tiver espaço, contar um caso rapidamente. Pode falar, Renato, pode falar. Um paciente dialítico com estenose total de uretra, uma próstata de quase 200 gramas, um lobo mediano imenso. Esse paciente com citostomia definitiva chegou no pronto-socorro com sangramento. Bom, aí começa tudo, né? Irriga, melhora, piora, e aí o tempo vai passando e ele se debilitando com sangramento. Embolizamos, não resolveu, terminou numa PTV, né? Ter uma PTV num paciente com a uretra obstruída e zenturese praticamente. Veja que situação, mas veja, foi uma PTV higiênica e ele parou de sangrar, né? Então, a PTV aberta, né? Ele ficou com 2 cistostomias, uma para irrigar e outra para drenar, por segurança, e ele evoluiu bem, né? Então, a gente tem uma combinação de situações lá no HC que são bastante desafiadoras, né? Eu confesso que eu fiquei com muito medo de fazer essa PTV, de indicar, num primeiro momento, de ficar com essa loja sem fluxo e fechar de vez, mas chega uma hora que, assim, se não fizesse, ele ia morrer sangrando. Esse paciente que já tinha idade, é um doente bastante comprometido clinicamente, e resolveu, né? Ele não tem nem condição clínica no momento, disse que ainda está transplante de rim. Ô Fausto, você já teve que ligar a ilíaca interna em algum momento? Não, não, nunca tive. Nunca tive que fazer isso, para esse sangramento. Então agora eu vou... Foi bem seletiva, tá? Formalização da bexiga eu já fiz. Ligar. Eu já ameacei, mas nunca fiz. Ameacei. Já fiz. Dá a impressão que a bexiga, ela escuta a ameaça e para de sangrar na hora que a gente ameaça, porque chega aquela hora e como é que faz, e leva para visita para todo mundo dar opinião, dividir a responsabilidade, né? Uma conduta bastante radical. Eu nunca fiz, ameacei, mas nunca fiz, essa é a verdade. E aí, que resultado, Luiz? Você fez e a bexiga, como é que ela evoluiu? Evoluiu bem, mas o que você comentou, não é na hora. As primeiras horas, 12 era um sangramento por cistite actínica. E foi aquilo, não para, você lava, volta, vai para o centro cirúrgico. Falta pede, mas não tem, aquela celeuma toda. Isso, aí eu optei por normal, né? Agora normalizar, porque é o que tem. E parou. Só que teve 2 detalhes. Primeiro, não foi rápido, foi ainda uns 3 dias, não tão complicados como os anteriores, mas uns 3 dias ainda com hematúria, até você olhar e falar: "Não, agora tá tranquilo". E 3 dias com o paciente precisando de analgésico de horário, opioide para controlar a dor. Então, não foi algo tranquilo como está escrito no livro, não. Mas nunca, essa é a verdade. Nunca formalizei. Já ameacei, mas cheguei perto, mas não fiz. Bom, agora eu vou para o segundo caso clínico, que é bem mais simples, eu acho que vai ser mais rápido também, tá? Eu fui chamado ao pronto atendimento para avaliar um paciente de 52 anos que tinha feito uma prostatectomia radical há alguns meses e estava fazendo recuperação da reabilitação peniana com formulação intracavernosa, estava aplicando um trimix. E aí ele evoluiu com uma ereção persistente, dolorosa, e foi para o pronto atendimento. Quando eu cheguei para avaliá-lo, a ereção já persistia mais de 2 horas e meia, pelo menos, que ele estava. E então eu queria perguntar para vocês qual a sequência de condutas no pronto atendimento. Eu estava com esse paciente lá no pronto atendimento, e quanto que a gente deve indicar a cirurgia de shunt peniano e quais são as técnicas dos shunts, né? E então, falar um pouco da conduta no pronto atendimento e quando vocês indicam essas cirurgias penianas, né, de priapismo. Então eu vou começar pelo Fausto, na sequência o Luiz Carlos responde. Tá. Filemon, esse caso parece um priapismo bastante benigno, né? Um priapismo de baixo fluxo, né? E bastante benigno, porque geralmente esses casos que são pós e uso de injeção intracavernosa, a aspiração, a punção, né, lateral no corpo cavernoso com gel calibroso 19, 21, mas não mais fino que isso, e a aspiração desse sangue, isso geralmente dá conta do recado. É raro nesse caso precisar de uma lavagem com soro fisiológico ou depois ainda lavagem com um vasopressor, né.
Então é um priapismo bastante benigno, bem diferente do falciforme, que é uma tragédia, né? Ou daqueles casos de jovens que têm por uso de droga, e nesse pacote de drogas eu incluo hoje algumas classes de antidepressivos e antipsicóticos que dão priapismo principalmente em jovem, né? Então, eu entendo, classificaria, não sei qual foi a evolução desse caso, mas um priapismo relativamente benigno, com 2 horas de história. Eu funcionaria, se resolveu, ótimo, se não resolveu, faria uma lavagem com soro fisiológico e depois, uma terceira, né, abordagem, usaria algum vasoconstritor, ou fenilefrina ou epinefrina. No HC, o que a gente tem na prática mais fácil é epinefrina. Ela dá mais efeito sistêmico, então o paciente tem que estar monitorizado, que tiver penileprina, melhor, né? As diluições aí mas tem que diluir aí uma ampolinha para cada 500, começa a cada 1000, depois para cada 500, uma parte para cada 200.000, uma parte para cada 1.000.000. Você começa devagar e vai aumentando muito devagarzinho a dose. Basicamente, Renato, então a sua sequência seria, né, primeiro, né, você já considerou pelo histórico que esse paciente não seria um priapismo tão rebelde, né? Não seria um priapismo mais complicado, parece certo? um priapismo Ele light. tem isso. Então você irrigaria, aliás, aspiraria primeiro, se não aspiraria. melhorasse, Se irrigaria. melhorar, irriga; se não melhorar, adiciona na irrigação um alfa-agonista. Tá. A fenilefrina, vamos supor que tivesse no hospital a fenilefrina, qual a diluição que você usaria? A diluição é 1 para 200.000, né? Aí tem que fazer a conta, mas geralmente a gente começa com mais diluído ainda, que pôr uma ampolinha em 500, né? Uma ampola em 1.000 e vai titulando a dose, né? Devagarzinho, e monitorando o paciente. Fenilefrina raramente dá grandes efeitos sistêmicos. Se for usar a epinefrina, que é o que a gente usa, tem que ficar mais de olho nisso aí, com mais calma. Mas também a gente não tem necessidade de ir de cara com uma dose alta, tá? É bem assim, quanto que é o ideal usar? O mínimo necessário, né, para baixar o priapismo. Então a gente começa com uma ampola em 1.000, que é uma dose, é praticamente subdose, eu sei disso, por usar os guidelines, é 1 para 200.000 que usa, então seria uma ampola para cada 500, depende do tamanho da ampola, até 2 ampolas, mas a gente começa com a mão mais leve. Uhum. É perfeito. Então, ô Luiz Carlos, fala para mim como que você faz, qual a sua sequência, qual a sequência que você usa, qual a sua diluição desses medicamentos? False, né, é um priapismo por droga, provavelmente a papaverina, que é mais propensa a dar priapismo, né? O Trimix, Seria o Trimix que tem. a glandina e, né, a fentolamina. Então tem 2 horas e meia, então não é Fentolamina, papaverina e Né? prostaglandina. e prostaglandina. Prostaglandina. Então eu iniciaria com a punção e aspiração. Como que vocês fazem a punção? Só para a gente Lateral. explicar para os nossos ouvintes. Lateral, a meio caminho da base da glande, lateral. Qual a agulha que vocês usam? Aí eu gosto do gel 14. A gente tem feito cada vez mais transglandar a punção, viu, Filemon? Já faz um winter já. Rapaz, pega um scalp 19 ou 21 e faz transglandar. Fica menos hematoma, né? Enfim, fica o microchute que não dura nada. Esse chute ele dura. E tem que fazer bloqueio, obviamente, né? Sim. Faz o bloqueio. Posso dar para circuncisão. Entendido aí, mas faz, não é. Tá. E se for no lateral essa punção, se não for transglandar, vocês fazem um bloqueio também ou só fazem um botão no ponto da punção? Eu não sei a evolução, eu prefiro já fazer o bloqueio na base, como se fosse para uma circuncisão, porque eu não preciso voltar para fazer isso, né? Então eu já fico, eu não sei qual é o resultado que eu vou ter, né? Mas eu começaria pela punção também. Se você vai lavar com epinefrina ou se vai usar fenilefrina, aí depende da disponibilidade. A fenilefrina eu uso uma diluição um pouco diferente. Eu pego a ampola de 10 ml, que tem 10 miligramas, pego 1 ml, diluo com 9 ml de soro fisiológico, e aí eu injeto a cada 10, 15 minutos 1 ml dessa solução.
que essa solução ela vai ter 1 miligrama de fenilefrina. Mas é uma forma diferente, eu penso. Acho que é uma questão de serviço, né, de protocolo do serviço. A filha não tinha no meu pronto atendimento. Não tem. Então é adrenalina. Então é epinefrina. Gente, então é epinefrina, adrenalina e ampolinha de 1 ml, enfim. Mas o importante, hoje em dia também, essa questão é olhar, ter o princípio, ver a dose, isso aí, e fazer a regrinha de 3, né? De 3. Mas mesmo a fenilefrina, eu monitoro o paciente, principalmente paciente de mais idade, né? Eu monitoro o paciente porque a pessoa fala, a fenilefrina não dá tanta taquicardia. Dá também, tudo um pouquinho, vai igual a epinefrina. Não, hoje em dia não tem por que não, né? Tem monitor super fácil. Muito simples, né? Monitora, não custa nada. Ou a lavagem com soro fisiológico e epinefrina diluída, sempre começa mais devagar, aí vai aumentando a diluição. Eu acho que nesse paciente, eu não sei qual foi o desfecho, né, mas nesse paciente eu acredito que isso resolveria. Antes de contar para vocês o que aconteceu com esse paciente, Luiz Carlos, eu vou continuar com você. Fala um pouquinho da classificação do priapismo, de alto fluxo, baixo fluxo, quais são as principais causas, né? Inclusive falar um pouco das drogas que podem levar a um priapismo isquêmico. Você pode, né, logo de início na aspiração, colher material para gasometria, tá? Isso vai demonstrar para você de maneira objetiva se isso é um priapismo de baixo fluxo ou de alto fluxo. Os priapismos de alto fluxo, eles geralmente são mais benignos, acabam não levando, você não tem o risco da isquemia do corpo cavernoso, e formação de fibrose, encurtamento do pênis, e que posteriormente para uma prótese é algo que deixa muito difícil. Então você pode de início já fazer isso, você documenta, embora a gente saiba que priapismo de baixo fluxo, você vai ter as doenças hematológicas, anemia falciforme, a mais conhecida, como o Fauci já citou, mas geralmente são casos complexos, normalmente não é a primeira vez que o paciente tem, muitas vezes chega com 2, 3 dias de evolução do priapismo, são casos bem catastróficos. Priapismo de alto fluxo está mais relacionado a trauma, né? Drogas, a gente acabou de comentar aí, acho que você tem as drogas para tratamento da disfunção erétil, mas tem também o abuso de drogas ilícitas, antidepressivos, tricíclicos. Eu lembro de um paciente com trazodona, um paciente jovem com trazodona, que foi um caso catastrófico. Não era meu, era de um sócio meu, acabei entrando também junto, porque é o meu parceiro de cirurgias, né, e aí a gente entrou junto e mesmo sendo um paciente jovem, a gente teve que evoluir para procedimentos de shunt cirúrgico, para poder melhorar, e a melhora ela não é muito boa, porque aí mistura um pouco aquela questão do edema que se forma em todo o pênis, e aí acaba muitas vezes você ficando em dúvida se aquilo é uma recidiva do priapismo, se é hematoma misturado com edema. Neurolépticos também, né, o fenobarbital, eu vi na residência um caso de priapismo por uso do fenobarbital. São drogas que podem induzir priapismo, geralmente é um priapismo de baixo fluxo, né, e é mais difícil de você tratar, também porque esses pacientes costumam demorar muito para procurar ajuda, né. Perfeito. Esse caso, como vocês já previram, eu mandei preparar, não tinha, quando eu estava indo para o hospital, já pedi para separar a fenilefrina, não tinha no hospital, no centro cirúrgico, na farmácia principal, não tinha, mas mandei trazer adrenalina e fiz o bloqueio também, mas não preciso nem irrigar. Na primeira aspiração, eu vi que já respondeu, fiz outra aspiração, eu tive uma melhora total do priapismo. Mas vamos supor que se esse paciente não tivesse melhorado, eu vou fazer 2 perguntas para vocês,
Primeiro, se não tivesse melhorado, em qual situação vocês indicam a cirurgia ou a drenagem cirúrgica, né, do priapismo? Quais são as técnicas e quais são os tipos, né, desses shunts penianos? E se esse paciente tivesse tido já um priapismo de 48 horas, né, um priapismo isquêmico de 48 horas, se vocês ainda fariam a mesma sequência de tratamento, fariam os shunts, ou nesse momento já começariam a discutir com o paciente uma prótese peniana precoce, pelo fato de uma evolução de 48 horas. Então eu vou começar com o Falsi, respondendo primeiro, as técnicas e a indicação de shunt peniano, e se em qual momento, se o paciente tivesse tido um priapismo isquêmico de 48 horas, você já indicaria uma prótese peniana precoce. E depois, na sequência, o Luiz Carlos responde. Tá, bom, vamos andar um pouquinho na linha do tempo do priapismo, né? E aqui até vai um pouquinho além da medicina de pronto-socorro para uma medicina um pouquinho de consultório. Então vamos pensar naquele paciente. Hoje tem muito jovem tomando antidepressivo, tá? Tá uma epidemia de prescrição. Eu não sei se isso corresponde também a uma epidemia de diagnóstico ou se é superprescrição. Mas não vem ao caso. O fato é que tem uma epidemia de prescrição de antidepressivos. Não é infrequente a gente receber a ligação de um paciente jovem que está com ereção já há algumas horas e que ele quer saber se ele vai no pronto-socorro, né? Esses casos eles podem se tornar catastróficos de chegar exatamente nessa pergunta que você fez. Então, nesse primeiro momento, isso é uma coisa muito importante, eu já falo para o paciente, ó, para tudo e faz 50 flexões no chão, porque ele quer ter um estímulo adrenérgico, né? Passa flexão, agachamento, passa um estímulo adrenérgico, ponha seu corpo em estresse agora, para que ele tenha essa epinefrina natural. Segunda coisa, vai numa farmácia, compra um desses antigripais com o alfa-adrenérgico. Então, o Coristina, o D, o antigripal, o Benegrip, PPO, o que tem o alfa-constritor, o que deixa o velhinho retenção, a gente manda ele tomar esse jovem. Isso pode abortar uma crise e não deixar chegar nessas 48 horas que são trágicas. Bom, aí o paciente chegou no pronto-socorro. Aí eu vou falar também um pouco da experiência que a gente tem no HC. A gente recebe o doente já multipuncionado, tá? Porque ele foi no AMA, fez uma punção, foi para o hospital regional, fez a segunda punção, deu errado. Aí ele é referido para o HC, ele chega lá com 24 horas de priapismo. Então, mesmo assim, a gente faz a punção, obviamente que ela dá errado, a gente faz as lavagens todas, ela dá errado, enfim. E aí chegou na hora de indicar o shunt, né? Para esses casos, né, que ainda não tem aí, ainda estão as primeiras 24 horas de priapismo e fracassaram essas múltiplas lavagens, essas múltiplas injeções de alfa-agonista, geralmente tem drogas sistêmicas na história, né? Não são casos superponíveis exatamente esses, que são drogas locais, tem drogas sistêmicas, seja antidepressivo ou drogas ilícitas. A gente, de início, vai para um shunt distal, como, por exemplo, o Algoreb, Algoraber, ou a própria punção na glândula. Aí tem várias técnicas, às vezes tira um pedacinho da túnica albugínea, mas a própria punção em vários pontos com uma agulha calibrosa já promove esse shunt. Quando o caso está perto das 48 horas, que a gente tem começado a fazer lá, isso é um estudo que ele está em andamento para o grupo de disfunção erétil e andrologia, a gente fazer shunt proximal. Porque depois de um tempo, então, no primeiro momento a gente tem uma paresia dos sinusoides, né, no priapismo. Depois tem o edema, como o Luiz já comentou. Depois a gente passa por uma trombose desses seios, né? Então o shunt distal já não serve para quase nada. E depois a gente passa por uma necrose desse endotélio e aí está feita a disfunção erétil para sempre. Mas quando o priapismo ainda é recente, né, vamos chamar de recente 12 horas, fracassaram esses métodos que a gente comentou, ele vai para um shunt distal. Se o priapismo está mais perto das 48 horas e a gente já desconfia que tem trombose, quer dizer, aquele corpo cavernoso que já está duro e já está borrachoso mesmo após a função, e tem uma tendência para o shunt proximal, e aí é quase que pôr um aspirador, ou literalmente pôr um aspirador lá dentro para aspirar quadro, lavar pela base do pênis. É um negócio bastante agressivo. Consegue resultado razoável com isso, tá? E aí, terminando a resposta, a questão da indicação da prótese. De fato, é um dos pontos que está em discussão na literatura. Existe uma tendência nesses priapismos de mais de 48 horas já oferecer a prótese.
porém a gente esbarra em talvez 3 problemas, que é o que a gente vê na prática do dia a dia, que esses são exatamente os casos que a gente recebe no HC, priapismo com 48 horas, aquela tragédia ou do falciforme ou de droga sistêmica, Mislan-Cru, antidepressivos em jovem, que acabam nesses priapismos super prolongados. Primeiro ponto, o doente chega multiplamente puncionado, então o doente que pelo menos contaminado ele já está, né? O P ele já está com hematoma, ele já recebeu punção em 3, 4 serviços, chegou no HC. Isso seria aí já algum indício que talvez a prótese possa encontrar problemas. Segundo ponto, o paciente raramente aceita isso de cara. Ele veio para o hospital com excesso de ereção, você está falando para ele que ele vai sair com a prótese peniana. Ele tem uma certa dificuldade em aceitar isso aí, tá? Isso que a gente observa. Terceiro ponto é que a pergunta que vem é, doutor, mas tem certeza que eu vou ter 100% de disfunção erétil? E a gente sabe que pelos estudos, mais de 48 horas, ele tem perto de 100% de disfunção erétil, tem necrose dos sinusoides, dos capilares, de todo aquele tecido esponjoso. Porém, esses doentes, raramente eles ficam 100% do tempo em priapismo. Então ele recebe uma punção, melhora lá que seja 1 hora, volta, ele lava, volta, se aspirou o sangue, veio aquele sangue mais clarinho, oxigenou um pouco. Então também ele talvez tenha uma chance de 10, 20% de não precisar. Então, na prática, a gente não pôs ainda nem o caso de prótese, mesmo nesses priapismos de 48 horas, embora a gente saiba que isso está sendo discutido, não é errado colocar, pelo contrário, talvez seja uma tendência, mas a gente não encontrou ainda a situação ideal que a gente conseguiu colocar nessas primeiras 48 horas. Primeiro, pelas múltiplas punções, segundo, pela aceitação do paciente, terceiro, pela possibilidade, embora muito pequena, de ele não desenvolver a disfunção erétil, porque ele picou, ele intercalou nesse priapismo longo alguns momentos de oxigenação desse tecido. Luiz Carlos? Tá, eu acrescentaria nesses 3 itens que o Falsi citou, que são perfeitos, um quarto é a disponibilidade da prótese, principalmente em hospital público, né? Bom, eu trabalho lá no Hospital Regional, no Vale do Paraíba, em Taubaté, que é referência para uma região extremamente grande ali no Vale do Paraíba, serra e litoral, e nós não temos prótese lá à disposição. Então é um quarto fator. E dependendo do hospital que você está, mesmo ele sendo privado, o interior, na capital não, mas no interior, acredito, né, você pega um hospital da Unimed, ele não tem lá uma prótese para você colocar. Então muitas vezes até você acionar alguém, tem a questão de autoriza, não autoriza a prótese, então eu acrescentaria um quarto item, né. Mas com relação à pergunta que você fez, se eu começaria com 48 horas, eu começaria com a punção, com lavagem, não, já passou esse tempo, esse momento já passou. Você só vai acrescentar morbidade, hematoma, manipulação, maior risco de infectar, como o Fausto comentou, né, vem de diversos outros locais, ele já vem manipulado. Mesmo que ele não tenha sido manipulado, aí você sabe que aquilo não vai dar certo, aí você vai ser o indivíduo que vai acrescentar essa manipulação e o risco de infecção, né. Então eu partiria já pro Suntis, mesmo com 48 horas, eu tenderia a começar com o Algorabe, o Inter não, o Inter eu não usaria, eu acho que é muito pouco, ele vai fechar, não vai drenar. Mas o Algorabe ele já é melhor, porque você vai abrir a glande, você vai retirar né, uma tampa, vamos dizer assim, ali da albugínea, do corpo cavernoso. Dá para aspirar um pouco por ali, você não consegue aspirar tão bem quanto por baixo, mas você consegue aspirar um pouco por ali. Então eu iniciaria com o Algorabe antes de tentar um shunt mais proximal. Eu iniciaria com ele. Até para tentar dar uma chance para o paciente, né. Mas são casos normalmente o paciente que chega com muito tempo, são casos ruins e que invariavelmente vão evoluir com disfunção erétil. Se o paciente está em uma boa condição local, do tecido local, que boa condição que eu digo, sem risco de estar infectado e tem a prótese disponível, eu tenderia a colocar. Porque você implantar uma prótese num paciente que passou por um priapismo,
de longa duração, com necrose, fibrose, tem um encurtamento peniano muito grande. Eu já cheguei a cortar a prótese, aquela prótese que tem uns gominhos, não sei se pode dizer marca aqui ou não, mas era a que eu tinha disponível, todos, de retirar todos, para poder se enquadrar no tamanho da haste peniana que ficou, né, e a dilatação muito difícil, aí você vai dilatar, você fica com medo se transfixou a crura lá embaixo ou não, é um implante de prótese difícil, complicado. Então se tiver uma condição local, com baixo risco de infecção, e eu tiver a prótese disponível, eu tenderia a colocar. Feito. Eu vou acelerar um pouco mais para dar tempo aqui da gente discutir mais um caso, e esse caso um pouco também foi marcante para mim, o caso clínico de uma mulher de 33 anos, sem nenhuma comorbidade, sem uso de medicamento, de forma contínua, e chegou no nosso hospital com histórico de cólica renal esquerda há um dia, né, evoluiu com febre à noite no mesmo dia, e que foi trazido ao pronto atendimento de madrugada, porque o estado geral tinha piorado, né, tinha piorado muito rapidamente. E aí na entrada, ela estava febril, hipotensa, taquicárdica, foi feita uma sondagem vesical de demora nela, e realizando uma expansão volêmica, e o pessoal do pronto atendimento considerou o quadro como sugestivo de sepse. Foram coletados exames de laboratórios sanguíneos e amostras de urina para cultura e urina tipo 1. E os exames séricos mostraram sinais de infecção e a urina 1 revelou leucocitúria, microhematura e bacteriúria, né. Rapidamente iniciaram um antibiótico de amplo espectro e solicitaram uma tomografia abdominal sem contraste que revelou um cálculo de 7 milímetros impactado no ureter proximal esquerdo com dilatação moderada montante, já tinha estriações periureterais e também da gordura perirenal do lado esquerdo. E às 5 horas da manhã, né, depois da resultado da tomografia, a médica plantonista entrou em contato comigo. Aí quando passou o caso para mim, eu já pedi uma vaga na UTI, solicitei sala no centro cirúrgico para uma derivação e fui para o hospital. Mas quando eu cheguei no pronto atendimento, a situação parecia um pouco pior, né, era mais preocupante. O paciente já continuava hipotensa após a expansão volêmica, continuava taquicárdica, saturando 91% com cateter de O2, e na bolsa coletora de urina não tinha quase nada. Então a paciente estava chocada, né, então diante dessa paciente, eu já tinha o diagnóstico de uma obstrução ureteral, né, qual seria a prioridade nesse momento? Ela precisa primeiro ser estabilizada do ponto de vista hemodinâmico para depois fazer a derivação urinária, ou numa paciente com sepse e obstrução de trato urinário como ela, a descompressão já deve ser encarada como parte do próprio tratamento da sepse. E então na prática, quanto tempo nós podemos esperar para drenar esse rim? E se tem algum grau mínimo de estabilidade hemodinâmica que vocês consideram necessário antes de levar essa paciente para um procedimento? Vou começar com o Fausto, na sequência o Luiz Carlos responde. Muito bom, Filemon. Bom, é um caso que assusta todo mundo, felizmente nessa gravidade é raro, mas todo mundo já viu algum, né. Eu lembrei agora de um caso que eu vi faz bastante tempo, era um cálculo de 5 milímetros e uma E. coli multissensível e a moça até era uma profissional da área da saúde e ela quase morreu. Bom, mas assim, a primeira medida é a estabilização, né, eu até falo para os residentes de medicina, metade é conhecimento de ciência experimental, que é o que a gente lê no PubMed, e metade é bom senso, né, do médico. Então, guideline, estabiliza e desobstrui. Quanto você estabiliza? O que for possível, né? Depende de uma série de coisas. Aí, assim, esses pequenos tempos de tomar decisão, assim, qual que é a estrutura de UTI que você tem e qual que é o material que você tem disponível para drenar essa via urinária. Então, primeiro passo, expandiu, como é que ela reagiu? Expandiu, reagiu à expansão, expandiu, iniciou antibiótico, usou droga vasoativa, estabilizou tudo que foi possível e ela tá assim, não tem como melhorar, aí é questão de conversar com o anestesista e vai do jeito que tá. Se nesse diálogo, olha, então me dá mais meia hora que eu vou transfundir, eu vou aumentar a droga, eu vou expandir mais 1000 ml, espera, não tem problema.
Mas esse é um dos casos que não dá tranquilidade de falar: "Não, marca amanhã, que amanhã quando acabar a cirurgia eu ponho duplo J nela". Não, nesse caso precisa ir, mas é fundamental ela receber essa estabilização que for possível, ela vai responder do jeito que o organismo dela permitir e você já vai emendar, né, desobstrução. Acho que um conceito que é importante deixar claro que é proibido ir lá mexer nessa pedra, nessa situação, é assim, é pôr esse duplo J, sem pelografia, do jeito menos invasivo que você puder, sem injetar nada nessa via urinária. Óbvio que se você tiver condição técnica para isso, é que a gente brinca, todo duplo J sai correndo, né? Quer dizer, manipule o menos possível essa paciente, drena essa via urinária, cálculo pequeno, ureteral, não tenho dúvida que o mais fácil é pôr um duplo J, né? Não faz sentido pensar em nefrostomia nesse momento, né? Acho que a nefrostomia ela é reservada para os casos onde existe aquelas tonefroses, cálices difíceis de drenar, pus francamente documentado na via urinária, enfim, tem suas indicações, mas o conceito é estabilizar o que for possível, drenar essa via urinária o mais rápido possível, dentro do bom senso e disponibilidade aí de material e centro cirúrgico. Sumiu o seu som, viu, Filemon? Então, o Fausto faria uma colocação cistoscópica de duplo J com mínima manipulação, assim com a mínima estabilização. Não pensaria em uma nefrostomia percutânea. Luiz Carlos, o que você faria? Tem que desobstruir. É um ponto final. Se você não desobstruir, nada do que fizer vai ter resultado satisfatório. Quanto tempo para estabilização? O tempo suficiente para estar tudo preparado no centro cirúrgico para tentar passar um duplo J. Cistoscópio, entrar com o mínimo de fluxo. Não, o Fausto falou perfeito, não mexer na pedra, esquece a pedra, não é hora de pensar na pedra. Mas eu conversaria com a paciente e deixaria tudo pronto para, caso, se o guia bateu na pedra e não passou, não vai para dentro do rim, ou o duplo J não progride para dentro do rim, fazer uma nefrostomia. Se tiver um kit, né, de nefrostomia, muito menos invasivo, mais prático, mas se não tiver, você vai usar o que é possível. Mas tem que desobstruir essa via excretora. Se não desobstruir a via excretora, não vai conseguir uma boa estabilização, não vai ter os antibióticos não vão conseguir ter uma boa ação e a paciente só vai piorar. Então, quanto tempo de estabilização é o tempo suficiente para o centro cirúrgico estar pronto. Uhum. Pelo fato de estar em choque séptico, você não priorizaria uma nefrostomia percutânea em detrimento da colocação de duplo J. Só faria nefrostomia se no momento da passagem você sentisse uma dificuldade para passar o fio guia ou o próprio duplo J, certo? Sim, exatamente. Eu começaria pelo duplo J, só iria para a nefrostomia se o duplo J não passasse. Uhum, perfeito. Ah, essa paciente, ela piorou muito rapidamente eu pedi para levá-la pra UTI, ela foi colocado um acesso venoso central nela, começado uma droga vasoativa, ela teve uma piora rápida do padrão respiratório, e ela foi entubada e colocada em ventilação mecânica. E depois estabilizaram, teve uma mínima estabilização, como o Fauci falou, e eu indiquei também para começar exatamente do jeito que o Luiz Carlos estava falando. Eu cheguei, nem conversei mais com ela, mas deixei na sala de centro cirúrgico, se eu não passasse a colocação de duplo J, faria uma nefrostomia percutânea guiada por ultrassom, até porque a dilatação dela era razoável também, né. Mas nesse caso, eu tive uma facilidade, o fio guia e o duplo J passaram sem nenhuma dificuldade, não tive nenhuma intercorrência intraoperatória, o procedimento foi rápido, já drenou urina purulenta na passagem do cateter duplo J, na passagem do fio guia, e eu também não manipulei por muito tempo, né, o ureter nem o cálculo. Foi cistoscópica, não entrei com ureteroscópio, eu já tinha isso em mente já, que não tentaria tirar esse cálculo, obviamente. Mas a paciente piorou, né, teve uma piora na sequência, e na sala de recuperação pós-anestésica ela teve uma parada cardiorrespiratória. Foi reanimada e
voltou, conseguiu recuperar a circulação espontânea e foi para a UTI em estado crítico. O que eu queria saber, vamos supor, eu vou começar com o Luiz Carlos nessa rodada, se essa paciente continuasse instável hemodinamicamente, mas não tivesse sido entubada ainda. Nesse caso, você consideraria a possibilidade de uma nefrostomia percutânea com anestesia local? Ou você faria da mesma forma, tentaria a colocação de duplo J primeiro? Então, primeiro o Luiz Carlos responde e na sequência eu falso. Então, eu tentaria o duplo J primeiro, sem dúvida. Tá, mesmo com a possibilidade de uma anestesia geral piorar o quadro? Sim, a drenagem com duplo J é muito efetiva. Eu não partiria direto para nefrostomia, até porque a nefrostomia ela tem outros riscos, né? Pode ter sangramento, a gente está muito habituado, principalmente quem faz percutânea ou que trabalha em hospital público que tem oncologia, o tempo todo está fazendo nefrostomia para a equipe de oncologia por conta de tumores pélvicos com obstrução, mas mesmo assim você tem um risco de muitas vezes a punção ser mais difícil, mais trabalhosa e você acaba manipulando da mesma forma, né? Não tem um efeito anestésico, mas eu começaria pelo duplo J, eu não começaria pela nefrostomia. Ô, Renato, o que você faria? Bom, primeiro ponto, né, esse mito da anestesia geral, né, hoje é mais mito do que realidade. A anestesia geral praticamente é um contínuo da UTI, desses casos graves, né, numa sala cirúrgica, tanto que quando não tem a vaga na UTI, o paciente espera na sala cirúrgica, então, não implica em risco maior o fato de fazer uma anestesia geral, né. Essa paciente, como é que seria a logística? Aqui nos hospitais de São Paulo e na UHC também, ela iria para UTI, da UTI ela iria para o centro cirúrgico acompanhada pelo anestesista, já entubada, ele só trocaria os monitores, daria as drogas analgésicas necessárias, que a parte dela já estaria até recebendo por estar entubada, etc. Faria o procedimento, e aí o duplo J, pela história, dava para predizer que teria alta chance de sucesso do duplo J. E nesses casos, como você falou, passou do duplo J, saiu o pus, drenou, e não tem dúvida que foi uma drenagem eficiente da via urinária, né? Não é aquelas pionefroses multiloculada, cheia de abscesso perirenal. E essa doente da sala cirúrgica, ela voltaria para UTI entubada com perna anestesista, né? Então ela nem faria essa escala na recuperação, porque realmente é um ponto muito crítico, um doente grave desse, passou pela recuperação anestésica, teve uma parada, elas iria direto para UTI de volta, com todo o suporte, né. E veja, o que eu estou comentando, eu não tenho nenhum objetivo de estabelecer uma crítica, mas assim, eu estou dando uma logística ideal para o caso. Obviamente que, inclusive no próprio guideline da AUA, ele fala que essa questão de derivação urinária que é indicada, momento, isso depende também de disponibilidade e técnica do local. Então, de repente, você não tem um centro cirúrgico, está com kit de nefrostomia à beira do leito, você tem experiência com isso, está apto a fazer, é o que você pode fazer por ela, tá perfeito. Mas eu creio que para a maioria dos serviços, né, ou pelo menos passando a minha experiência, ela seguiria exatamente essa logística. UTI, estabilizou, sobe para o centro cirúrgico, ou desce, enfim, vai para o centro cirúrgico, continua essa terapia intensiva sob anestesia, faz rapidamente o procedimento, que não deve ter nenhum desafio técnico, né? Claro que a gente nunca deve subestimar nada, mas pelo caso não é aquele caso super complexo, cálculo impactado e tal, e volta direto para UTI, tá? Essa seria a logística e o que a gente faz lá, o que eu entendo como o que seria perto do ideal. Sem nenhuma crítica, a cada um oferecer o que tem disponível no seu serviço, o que tem de melhor na sua habilidade, considerando a equipe cirúrgica, material, treinamento pessoal, etc e tal, né? Perfeito. Esse caso, realmente, ela já foi da UTI, foi levado pelo médico plantonista da UTI para o centro cirúrgico, e a ideia era ter saído da sala de cirurgia direto para a UTI, mas ela estabilizou, começou a ter algumas, acho que se não me engano ela fibrilou, e ela fez um pit stop, né, na sala de recuperação para a reanimação. E essa paciente, ela teve uma cultura, cresceu uma SCRI que acolhe sensível a todos os antibióticos que foram testados.
Mas infelizmente, apesar de todo o suporte de UTI que foi dado a ela, paciente jovem, a evolução foi desfavorável. Na madrugada seguinte, um pouco mais de 24 horas depois de ter chegado ao hospital, a paciente faleceu. Ela tinha 33 anos, deixou 3 filhos pequenos, foi marcante para mim esse caso. Então, para finalizar a discussão sobre esse caso, eu gostaria de fazer 3 perguntas, né, olhando de forma retrospectiva. Como vocês interpretam essa piora tão abrupta depois da drenagem? Se isso a gente pode atribuir simplesmente à evolução natural de um choque séptico grave, ou talvez a instrumentação, a descompressão do trato urinário que estava infectado, talvez tenha contribuído para uma deterioração hemodinâmica, seria a primeira pergunta. A segunda, vocês teriam feito alguma coisa diferente? E quais mensagens deixariam para o urologista e para o médico do pronto atendimento que recebem pielonefrite obstrutiva? Então, o Luiz Carlos começa essa rodada e depois o Fausto responde. Não faria nada diferente do que você fez. Faria a mesma coisa. Levar para o centro cirúrgico, desobstruir com duplo J, teria feito a mesma coisa. E não acho que tenha sido isso que tenha desencadeado a piora, não. Você comentou que ela teve 1 dia de evolução. E será que ela já não vinha com sintomas, já não vinha com essa infecção há mais dias, e aquele dia foi o dia da piora? Né, É possível. penso nisso. É possível. Ou algo que ela tivesse que não tinha conhecimento, que pudesse ter contribuído para essa piora. É difícil da gente identificar, né, agora. A gente fica imaginando aquela coisa, né, buscando, o Fausto acabou de comentar faz pouco tempo, né, buscando, né, o que foi que aconteceu, aonde foi, qual foi o ponto responsável. Eu penso que provavelmente essa paciente ela já vinha com um quadro infeccioso há mais dias, e talvez esse 1 dia de piora, ou foi o cálculo que migrou para ali naquele dia, ou foi realmente a hora que a sepsis, aflorou, vamos dizer assim, né. Mas eu acredito que a história dela não era de 1 dia só não, talvez eu acho que ela tinha mais tempo de evolução nesse quadro, mas não tão intenso quanto no momento que ela procurou nas 24 horas que antecederam a ida dela ao hospital. E não teria feito nada de diferente, nada, teria feito exatamente a mesma coisa. E Fausto? tinha uma terceira pergunta. Pode terminar, Luiz Carlos. Tem a pergunta de deixar uma mensagem para o médico que atende do pronto Assim, atendimento e para o urologista de urgência, né? sempre pensar na possibilidade de uma pielonefrite obstrutiva num paciente com cólica. Sempre, sempre pensar, porque a evolução é rápida e ela pode ser catastrófica. Por mais que você ache que o paciente está bem, que não tem, olhe um leucograma, um PCR, tenta detalhar mais a história clínica na busca de alguma sensação febril, alguma coisa, sempre buscar essa informação, porque ela muda o tempo da conduta. Muda a conduta e o tempo da conduta. Perfeito. Renato. Bom, Filemon, a primeira pergunta em relação à conduta, tá perfeita, não farei nada diferente. Acho que essa conduta é conduta de consenso, tanto americano quanto europeu. Estabilizou, desobstrução, suporte, né? Eu não faria nada diferente. Tentar explicar essa evolução catastrófica, que felizmente é rara, mas todo mundo lembra um caso que ou chegou nesse ponto ou passou perto disso. Eu lembrei um caso de 20 anos atrás, até de um colega meu, o caso, mas eu estava junto no hospital privado. A moça também jovem, uma E. coli multissensível, ficou 1 semana na UTI com plaquetopenia, saiu viva, mas mesma coisa, criança pequena, mas olha, bateu na trave. Isso é uma combinação de virulência da bactéria mais resposta inflamatória da pessoa. E essas respostas mais exuberantes são mais frequentes em pacientes jovens, né? Então, se por um lado eles têm uma reserva funcional melhor que aguenta uma sepsis, por outro lado os jovens têm tendência à resposta inflamatória mais intensa. Lembrar que virulência não tem nada a ver com resistência a antibiótico, né? Pelo contrário, a bactéria multissensível, ela tem todo o arcabouço dela de metabolismo para desenvolver virulência, em vez de ficar quebrando molécula grande de antibiótico. Então, a bactéria sensível também ameaça, elas são ameaças também importantes.
A gente está agora com o caso de uma facete necrotizante pós fratura periana lá no HC, que é uma tragédia em termos de virulência e agressão das bactérias que estão pondo em risco a vida desse paciente. E terceiro ponto, né, a gente lamenta muito, né, que mensagem para o urologista, só para ter uma ideia, 70% do movimento do PS do HC, que é um pronto-socorro de portas fechadas, apenas recebe doentes referenciados, 70% é litíase infectada, tá? Só para você ter uma ideia da magnitude dessa doença, principalmente nos hospitais públicos que não conseguem dar conta do tratamento de litíase, porque é um tratamento complexo, as filas que se autossustentam, que são formadores crônicos de cálculo. Enfim, a mensagem que fica é assim, muito cuidado com a demora para a intervenção nesses doentes, né? Por um tempo se falava naquele mito, pelo menos 24 horas de antibiótico, 48, eu vasculhei a literatura, não achei esse período, tá? Então é assim, te ligou, o doente está grave, estabilizou, ó, tem sala, vamos pôr esse duplo J sem embolar, porque a gente, fazendo tudo certo, às vezes tem um desfecho que a gente não quer, né? Se a gente deixa esse duplo J pro dia seguinte, da manhã eu vejo, amanhã eu encaixo de manhã, ou enfim, se dá uma demorada a mais, a gente depois de ter um desfecho ruim, a gente nunca se perdoa de não ter feito alguma coisa um pouquinho antes que talvez pudesse ter salvado a vida dela. Muitas vezes não, mas a gente vai ficar com a dúvida e conviver com essa dúvida por um tempo muito grande na consciência, né? Então acho que essa mensagem tem que ficar esperto, né, com esses casos de cálculo mais infecção, uma combinação potencialmente catastrófica. Bom, eu tinha mais um caso para discutir, mas eu gostaria que vocês, ao invés da discussão do caso, como você já começou contando uma história, eu queria também que primeiro o Luiz Carlos vai falar de um caso, queria que você contasse mais um caso que te marcou, né, de qualquer tipo de urgência urológica, e depois eu gostaria também que o Fausto falasse de um outro caso. Ele já contou um, mas eu gostaria que contasse outro, e para a gente finalizar o nosso episódio. Então, Luiz Carlos, tem alguma história ainda que gostaria de contar para a gente como foi, resumidamente? Olha, a gente trabalha, né, na retaguarda de urgência e emergência, a gente sempre tem casos catastróficos, casos diferentes, né? Mas eu estava pensando nisso desde o dia que você mandou a mensagem para cá, e aí você vai lembrando de vários casos, e tal. Eu lembrei de um que não foi meu, era do meu sócio, de um garoto que estava estudando em uma outra cidade. Lá ele teve uma orquialgia, uma dor testicular, procurou atendimento médico. Não, passou com um especialista, por urologista, não, é uma orquite, anti-inflamatório, antibiótico, era uma torção. Aí ele passou no consultório com um dos meus sócios, ele falou: uma torção, vamos fazer programar a orquiectomia desse testículo torcido que tá aí, e fixar o contralateral. Mas eu tenho que voltar para a cidade, porque tá voltando às aulas. Falou: tá bom, então você vai fazer isso enquanto a gente prepara, pede autorização para o plano de saúde e faz a cirurgia o quanto antes. Caso você tenha algum episódio de dor, procura o hospital lá novamente, né, avisa que já aconteceu e teve dor de novo, do outro lado, procurou o hospital, não foi chamado urologista, tratado como orquite, era torção. Ou seja, um paciente jovem ficou anórquico porque não se pensou na possibilidade da torção, mesmo já tendo ocorrido de um lado. Então, assim, vê muitas vezes o histórico prévio, né, do paciente. Então, valorizar a informação que o paciente te dá, né? O Fausto comentou da cronicidade da litíase, né? Então, são pacientes que sempre voltam, e cada cálculo é um cálculo, não é porque ele eliminou um cálculo de 5 que o próximo ele vai eliminar também. Então, valorizar a história clínica do paciente e sempre estar pensando na possibilidade daquelas doenças que são mais comuns na urgência e na emergência, e que são mais danosas para o paciente, né?
E de infecção, um quadro que eu me recordo bem também foi uma gestante, cálculo ureteral obstrutivo, pielonefrite, sepsis, pulmão em choque, UTI, mas saiu. Saiu, a criança não perdeu a criança e se recuperou. Mas são casos de exceção, né? Normalmente esses casos de infecção urinária e sepsis urinária são muito, muito trágicos. Perfeito. Ô, Renato, você tem algum caso aí para contar pra gente também? Bom, se a gente começar a contar casos aqui, vai até amanhã, né? Porque Tá defeito, com certeza. Você imagina quantos casos. imagina o que toda semana tem um ou dois, né? Mas eu queria relacionar alguma coisa com o Olha, tema da infecção, porque todos os casos foram extremamente interessantes e importantes, mas essa evolução com o óbito assusta todo mundo. Eu acho que você nunca mais vai esquecer desse teu caso, porque é uma evolução catastrófica, né? Catastrófica e que pode acontecer, né? Ninguém está imune a isso, né? Mas, bom, primeiro agora está com casos de uma fratura peniana, uma fratura pequena, benigna, que foi operada e evoluiu com uma infecção, uma faceite, uma necrose no local absolutamente desproporcional. E o doente está na UTI, não está entubado, mas está ictérico e com uma colestagem transinfecciosa. E a gente não conseguiu ainda isolar um bicho sequer nas hemoculturas que estão correndo, em todas as culturas que foram colhidas. Até hipótese de rickettsiose a gente fez, porque tem uma história com carrapato na casa dele, enfim. Foi um remédio que assim a gente pressionou. Você tem uma ideia da gravidade que se pode tornar. Agora, nessa linha, teve um mês que a gente teve uma sequência de 3 casos com infecções gravíssimas no pênis, vindas de diferentes fontes. Um foi um doente morador de rua, que fez uma orgia e acabou chegando infectado, uma necrose de toda a pele do pênis, foi desbridado e enxertado, ficou muito bom. Um outro que era até influencer aí, dormiu com um elástico, um desses acessórios aí de pênis aí tal, isquemiou, fez um edema, infectou na sequência, ele tentou tratar por conta própria, deu errado, necrosou a pele também, acabou desbridando, enxertando. Então a gente toma muito cuidado com infecção, né, tanto em via urinária quanto genital. Elas podem ter, a maioria das vezes vai super bem, mas podem ter evolução fisiológica, né? Lembrar que para essas lesões de necrose de pele de pênis, que a gente acaba vendo com uma certa frequência, porque é pronto-socorro referenciado, até as infecções que vão bem não chegam lá, o enxerto depois de desbridar e granular vai super bem, tá com um resultado estético muito bom. Então fica uma luz aí para quem escutar e ter na manga essa alternativa aí de enxerto de pele, seja por queimadura, por ácido acético mal diluído em peniscopia, que eu já vi, seja por infecção que necrosou a pele, o enxerto. Então tem um cirurgião plástico que ajude nisso aí, dá uma alternativa e tem um resultado estético funcional muito bom, tá? Mas é isso aí, assim, a gente fica com medo das infecções, são os casos que mais assustam a gente, a velocidade de progressão de algumas infecções que vão fora da curva aí totalmente, né? muito bem. Então, chegamos ao final de mais um episódio do Urotalks e eu quero agradecer aos nossos convidados pela disponibilidade e pela gentileza em aceitar o convite. Obrigado por compartilharem as experiências de vocês. E eu vou passar a palavra para que façam as considerações finais e aproveitem e deixem mais uma curta mensagem que os nossos ouvintes possam levar para casa. Então, vou começar com o Luiz Carlos e na sequência o Renato faz o encerramento. Bom, boa noite, obrigado pelo convite, é sempre bom estar junto com vocês. Em breve estaremos juntos pessoalmente no Congresso Paulista, acho que é o grande evento da nossa sociedade aqui na seção de São Paulo. E mensagem, deixar, acho que é algo na linha do que tudo que nós falamos aqui, né? Respeitem a infecção urinária, respeitem a infecção do trato geniturinário, que ela pode ir bem na maioria das vezes, mas quando vai mal mesmo. Perfeito. O Renato? Bom, eu queria agradecer, Filemon, o convite, Luiz também, que estamos juntos lá na SBU. Primeiro agradecer, isso aqui é um bate-papo, né? Eu aprendi, acho que mais do que falei, do que passei conhecimento. Eu ouvi as experiências de vocês também, né? A gente acha que as tragédias acontecem só com a gente, mas todo mundo está vivendo isso aí. Lembrar que a gente fala de medicina de pronto-socorro, todo mundo torce o nariz, né? Não é aquela coisa que
que é o sonho de qualquer um, mas é uma realidade que parece que ninguém quer, mas todo mundo faz, né? Porque todo mundo tem um serviço de porta, ou a maioria das pessoas acaba tendo em algum local na sua cidade, ou mesmo em São Paulo, um serviço de porta e tá sujeito a ser chamado para ver um priapismo, um cálculo obstrutivo com infecção, ou evacuar quadro de bexiga. Então os casos foram muito práticos. E mesmo quem está no serviço acadêmico também acaba tendo contato com o residente, então precisa lidar com essa situação que tem exposição à urgência. Como eu disse, a medicina é uma parte de conhecimento experimental que a gente consegue facilmente no PubMed, com a inteligência artificial, onde tem mais ferramentas para buscar esse conhecimento de forma resumida e fiel. E tem uma dose grande de bom senso, porque a gente não sabe de tudo, né? Então, o ser humano é muito mais complexo do que meia dúzia de ensaios experimentais, que é o que a gente faz aí, na medicina experimental, né? Que é nosso guia, mas que também tem que ser visto com muita prudência. Pronto-socorro, acho que requer uma dose de padronização de condutas para aquele conduta imediata, mas também requer o bom senso, né? E acho que é uma pena que fica uma discussão um pouco aí filosófica, que por ser uma parte do exercício que requer um telefone ligado 24 horas, uma demanda, envolve até questões de remuneração que às vezes são complicadas, acaba ficando com o pessoal mais jovem, né? E é o contrário que se faz nos Estados Unidos, né? Lá a pessoa mais experiente às vezes acaba ficando em pronto-socorro, porque justamente exige essa decisão rápida e essa bagagem para lidar com essa situação crítica de urgência e emergência, né? Então que, sei lá, que nos serviços aí possam também as pessoas com mais experiências continuarem fazendo esse tipo de serviço, ensinando mais gente e renovando aí esse grupo de pessoas que atuam direto ou indiretamente com o pronto-socorro, né? Assim chegamos ao fim de mais um episódio do Urotalks e eu quero aproveitar e convidar os ouvintes para o Congresso Paulista de Urologia 2026, que acontecerá de 3 a 6 de setembro no WTC, em São Paulo. Um evento que certamente vai aprofundar ainda mais o tema que foi discutido hoje. Este episódio, assim como os anteriores, ficará disponível no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Espero vocês no próximo episódio. Tchau. Obrigado.